eu sempre digo para as pessoas que eu conheço que escrevem música, eu digo, vai na Bíblia. Vai lá na Bíblia e nos ensine a cantar a Bíblia, porque não tem erro. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Eduardo Medeiros e esse é mais um episódio do nosso quadro Parábolas Entrevista. E hoje é um dia muito especial porque eu estou aqui com o meu pastor, pastor Edson Mariano, nosso pastor Edinho, e vai aqui conversar comigo um pouco a respeito de assuntos os quais ele domina bastante. Tudo bem, pastor? Tudo bom, graças a Deus. Uma honra estar nesse canal maravilhoso que a gente acompanha, com várias entrevistas maravilhosas e projetos maravilhosos que Deus... Desde o início, né? Desde o início. Desde a primeira viagem, desde o primeiro envio, né? Muito feliz em finalmente, né? Faz tempo que a gente está conversando a respeito dessa entrevista, finalmente deu certo, né? E fizemos algumas viagens falando, né, dessa entrevista e hoje deu certo, hoje deu tempo. Joia. Bom, queria começar então. Muita gente me pergunta onde eu vou ministrar, onde eu tenho ido, como é que é na sua igreja local? Você está aqui, não está na sua igreja, como é que funciona isso? Eu explico algumas coisas, mas acho que é um dia interessante para a gente falar sobre isso, né? Qual que é a relação que a gente tem, né, dentro do ministerial. Eu sempre tento fazer o máximo que eu posso quando estou aqui. E quando estou viajando eu sinto que eu também sou representante da minha igreja local. Então eu queria que o pastor, né, o meu pastor, meu discipulador, pudesse falar um pouquinho a respeito dessa nossa relação, assim, né, como tem funcionado nesses anos meio malucos. Os últimos anos têm sido bem... anos bastante agitados, né? Então eu queria que o pastor falasse um pouquinho a respeito disso. O pessoal que acha que eu sou desviado, que não é tão responsável pela minha vida está aqui, né? Então... na verdade, eu entendo que todo líder, todo pastor, ele precisa ter uma percepção ministerial dos seus liderados, né? Dos seus discípulos, daquele que caminha com ele, entender o potencial, entender o chamado e fazer de tudo para que ele não seja uma pedra de tropeço, mas para que ele seja aquele que envia, aquele que manda, aquele que libera, né? E desde o começo na nossa caminhada, já o tempinho que nós estamos andando juntos, Deus tem mostrado para mim que o ministério do pastor Eduardo é um ministério que vai além das quatro paredes, é um ministério que vai abençoar o reino de Deus. E a igreja precisa entender esse princípio, o líder precisa entender esse princípio, eu entendo que tem que ser assim. Então, como pastor, o meu papel principal é ser o discipulador, ser aquele que está junto, caminhando, mas o mais legal de ser um discipulador é quando você envia o seu discípulo, né? Quando o seu discípulo é enviado às nações. Eu tenho muito essa paixão, eu acho que a igreja falha muito na missão urbana, na resposta às necessidades da igreja no mundo urbano. A igreja falha, está muito atrás disso. E quando a gente vê um ministério que está trazendo uma resposta a uma geração e a um grupo de pessoas que precisa de um toque, que precisa de uma comunicação especial, né? Como um missionário, quando vai no meio lá dos índios, ele tem que aprender a língua dos índios, né? Falar como os índios falam. Então esse grupo de pessoas também é um grupo que precisa ter uma linguagem especial. Então quando a gente viu esse potencial, quando eu vi que Deus tinha isso para a vida do pastor Eduardo, nós começamos a construir juntos, né, tudo isso que está acontecendo hoje. Então para mim, eu não vejo isso como nenhum peso, nenhuma dificuldade. Ele é pastor aqui na igreja, quando está aqui vem na igreja, viu gente? Ele prega aqui na igreja, a família dele está aqui, a esposa dele está aqui, faz parte do louvor, o filho dele está aqui, eles amam a igreja e são filhos amados que eu me alegro muito em ver quantas coisas Deus tem feito através da sua vida, do seu ministério, e eu me sinto mesmo indo nesses lugares através da sua vida. Parte disso, né? Sim. Muito legal, né? Teu pastor, claro, muitos já falaram, eu tenho que chamar teu pastor para pregar na minha igreja. Eu fico muito feliz com isso, né? Poder ser abençoado aqui na minha igreja local. Desde o início do projeto a gente conversa a respeito dos sonhos e o pastor sempre tem me abençoado e tem me comissionado a cumprir esse chamado. Isso é uma alegria para o meu coração. Bom, outra pergunta que eu queria fazer, aproveitar a oportunidade, né? O pastor Edinho tem um ministério
já de bastante tempo, longa data, muito experiente no que faz. Eu queria perguntar a respeito de o que é pastorear uma igreja local no século XXI. Nas entrevistas eu sempre converso com o pessoal falando qual que é o seu desafio hoje, né? Então, como, entre outras, né? O pastor é palestrante, é escritor, entre outras funções. Ele é o pastor titular aqui da Iquitingui, que vocês ouvem tanto falar por aí, né? Sou um pastor auxiliar do pastor Edinho. Então eu queria que você falasse um pouquinho, pastor, a respeito dos desafios, né? Como é ser pastor titular hoje no século XXI? O que mudou de alguns anos atrás para o nosso presente? O que você podia falar para a gente a respeito desse desafio? É um grande desafio, porque nós estamos vivendo um tempo de muitas gerações vivendo no mesmo tempo, vivendo no mesmo lugar, na mesma realidade e tendo respostas diferenciadas, diferentes para aquilo que é pregado, para aquilo que é falado, porque cada um vai olhar o que é pregado de uma maneira, a maneira pela qual ela entende, percebe a sua cosmovisão, como enxerga o mundo. Então é um desafio, é um grande desafio. Em qualquer comunidade local, qualquer igreja local, você vai encontrar pessoas de 80 anos, de 80 e poucos anos, de 90 anos, de 70 anos, de 50 anos, de 40 anos, de 30, de 20, de 10 e crianças, né? E ao mesmo tempo, no mesmo lugar, precisando ouvir uma palavra que alcance os seus corações, mas também que eles tenham um entendimento disso. Então são grandes os desafios. Mas eu acho que o maior desafio é lutar contra algumas ondas que sempre vêm sobre a igreja, e isso desde o começo é assim, né? E cada geração ela vem desenhada, ela vem camuflada de uma maneira. Então, por exemplo, quando você se depara com a grande dificuldade de você manter um evangelho cristocêntrico no meio de um mundo onde o humanismo está muito forte, onde o homem quer trazer para dentro da igreja um princípio de que ele continua sendo o centro. Então esse é um grande desafio, porque cada geração dessa responde a isso de uma maneira diferente. Outro desafio é lutar contra o relativismo, né? Então se confunde a essência com as estratégias e se acha que porque está se usando uma estratégia, por exemplo, né, a estratégia que o pastor Eduardo usa, né, que é essa cultura pop, a cultura geek. Então os mais antigos veem isso e acham que está se relativizando o evangelho, né? E os novos olham para as coisas antigas e acham que está se relativiza o evangelho, que aquilo é um tradicionalismo, uma tradição, uma religiosidade. E na verdade o que tem que se manter é o centro do evangelho. É a relação com Cristo, é a vida com Cristo, é um evangelho cristocêntrico, é um evangelho que não é muito popular, fala de morte, né? Morte do eu, sacrifício. Então essas coisas, se você mantiver essa mensagem aqui cristocêntrica, você mantém a pureza do evangelho, né? O evangelho puro, o evangelho simples, o evangelho verdadeiro. E aí você não olha muito para os penduricados, né? Você vai deixando, isso são estratégias que precisam ser utilizadas, mas o evangelho precisa continuar sendo pregado como sempre foi pregado, de acordo com a palavra de Deus, trazendo Cristo para o centro da igreja, trazendo Cristo para a vida da igreja, para a realidade da igreja. Então eu acho que o grande desafio é não se vender a um outro tipo de evangelho, né, que bate a porta toda hora, né? As dificuldades, as mega igrejas, as teologias distorcidas. Então mantenha-se na palavra de Deus, mantenha-se no evangelho de Cristo, mantenha-se no evangelho cristocêntrico, que aí fica mais difícil de você se vender por outra coisa. Vai continuar sendo um desafio, mas e aí você vai se adaptando, né? Na linguagem, no jeitão. E aí você tem que ter uma cabeça aberta para essas coisas que são secundárias, não são primárias. Sempre digo que cada geração precisa passar para a próxima um presente.
o presente é o mesmo sempre, que é a palavra de Deus, sem tirar nada, né? Porque hoje ou a gente prega uma parte boa e acaba tirando a parte mais complicada, ou então a gente muda algumas coisas, né? Estratégia é uma estratégia. Então, a estratégia para mim é o pacote do presente. Né? E o presente é sempre o mesmo. Então a gente precisa adaptar o pacote para ser agradável a cada geração, mas o presente não pode mudar. Né? Viu, para você que reclama muito para mim, fala, pastor, como que eu prego para adolescentes e para jovens? O pastor está falando desde os 5 anos até os 80. Se você está reclamando já só de adolescentes e jovens, coloca casais, coloca terceira idade, coloca junior, criança, tudo no mesmo pacote. Esse o desafio que o pastor precisa pregar para a igreja. Eu acho o seguinte, que uma coisa que nós estamos vivendo nesse momento da igreja é justamente colocar todo mundo junto mesmo. Porque está faltando essa linguagem onde a gente consegue falar com todas as gerações, e aquele jovem que é, sei lá, descolado, que é isso, que é aquilo, ele olha para o lado e ele tem um senhor de 80 anos ouvindo a palavra de Deus, louvando junto com ele, entendendo a mesma coisa. Então eu acho que esse exagero nas faixas etárias, né, que segmentação, vai segmentando, se perde até um pouco do conceito de família na igreja, né? Então isso também é um cuidado que a gente precisa ter, porque senão a gente transforma a igreja em vários segmentos e ninguém se conversa. Acho que o padrão geracional é importante na igreja. Todo mundo está ouvindo a mesma mensagem, se trabalhar a igreja como um todo, né? Não como pequenas caixas, com grupos de pessoas, com projetos específicos. É verdade, com certeza. Que bom. Bom, não quero me estender muito aqui na entrevista, mas como o pastor é um ministro de louvor muito experiente, eu queria que ele falasse um pouquinho sobre louvor. Né? Também é uma outra área que a gente sabe que traz muitos desafios. Eu queria que o pastor falasse um pouquinho sobre os desafios do louvor contemporâneo, o que tem mudado, qual que é a diferença. Fala um pouquinho sobre esse quadro que a gente tem visto no nosso país aí nos últimos anos. Né? Eu acho que nós passamos por um tempo de muita pobreza em relação àquilo que eu estava falando a respeito de adorar a Cristo. Então nós passamos por um momento que nós falávamos a respeito de um Deus que nos servia. Deus que faz isso, Deus que faz aquilo, Deus que me dá isso, Deus que me dá aquilo. E o louvor, ele tem algumas funções que eu entendo. Primeiro, ele tem a função principal, ele tem que adorar a Cristo através de uma ação do Espírito Santo em nós, por Ele, para Ele. E essa é a primeira função do louvor. É adorar, é centralizar Cristo, é adorar o Rei dos Reis. Essa é uma função importante e fundamental do louvor. Mas eu acho que o louvor precisa ter outras funções também. O louvor precisa ser profético. O louvor precisa declarar verdades de Deus para as nossas vidas, das quais talvez eu ainda não esteja vivendo, mas que eu estou declarando para Deus e para mim, dizendo, olha, eu quero alcançar isso. Então ele precisa ter esse cunho profético. E também precisa ter o cunho didático, de ensino. Porque a melhor maneira, né, talvez você já tenha feito essa brincadeirinha lá na tua escola, de decorar a tabela periódica, né? de decorar, sei lá, alguma coisa lá da escola, que você decora muito fácil quando você faz uma música. Você faz uma musiquinha daquilo, pronto, você decora. Então o louvor também vem com ele o conceito de ensino. Então se o louvor não é doutrinário, se o louvor não traz ensino, ou pior do que isso, se ele traz um ensino errado, ele vai gerar uma geração que vai também cantar coisas erradas, vai crer em coisas erradas e vai trazer conceitos errados. Eu louvo a Deus porque nós estamos vivendo num tempo de restauração. Eu acho que estamos crescendo em alguns aspectos do louvor. Eu sempre digo para as pessoas que eu conheço que escrevem música, eu digo, vai na Bíblia. Vai lá na Bíblia e nos ensine a cantar a Bíblia, porque não tem erro. Né? Como a gente brinca, não dá nega. Né? Vai na Bíblia. Escreva o que a Bíblia diz. Não tem erro, não tem problema, não tem dificuldade. Por quê? Porque se nós cantarmos a Bíblia, nós vamos adorar o Rei, nós vamos profetizar verdades a respeito da nossa vida e nós vamos aprender
princípios e doutrinas que vão nos ajudar a fundamentar a nossa vida espiritual. Então, se a igreja está pregando a respeito de fé, e músicas estão falando a respeito de fé, você está ajudando o conceito doutrinário de crescimento da igreja. Então, eu entendo que tem um grande desafio. Eu acho que a questão, eu não tenho nenhuma dificuldade com o ritmo, se o ritmo é esse, se o ritmo é aquele. Ah, meu irmão, se você está num lugar do país, você está na África. Uma adaptação cultural. Você vai tocar, né? Cantar como eles cantam. Se você está lá no Oriente, você vai usar os instrumentos que eles utilizam, né? Então eu não tenho nenhuma dificuldade com isso. Eu acho que Deus também não tem dificuldade com isso, né? Eu não gosto de dar para Deus, pro inimigo, coisa que ele não fez, né? Porque ele não tem poder de criar, só tem poder de copiar. Então, assim, eu acredito que é um grande desafio, mas eu também acredito que há uma restauração, há um tempo de restauração. E eu me alegro por isso. A impressão que eu tenho é que nós estamos despertando mais uma vez para a ideia de que é uma coisa só. Então, a teologia que é pregada, uma teologia um pouco distorcida de uns anos atrás, que colocava o homem como centro do Evangelho, isso refletia nas músicas. Exatamente. Como há uma restauração teológica, né, estamos voltando aos clássicos, os jovens têm lido muitos reformadores, tem um movimento de busca, né, de conhecimento teológico por parte da juventude. Eu acho que isso é maravilhoso. O louvor tem acompanhado isso, né? Pelo menos a visão que eu tenho visto, isso tem trazido de volta o louvor para Cristo, que é o centro do Evangelho. Exatamente. Então eu acredito nisso, eu acredito que, porque como eu acompanhei muitos anos acompanhando, né, desde o nascimento, desde cantar os hinos tradicionais, de cantor cristão, de harpa, até o movimento da adoração que começou no Brasil e veio através de grandes homens de Deus e foi se passando o bastão. Mas nós tivemos um tempo de crise. Mas a crise também era ligada à pregação que se fazia. Né? Então, com a restauração da mensagem, também se restaura o louvor. Porque uma coisa está atrelada. Perfeito, perfeito. Bom, pastor, para a gente encerrar então, fala um livro aí que você tem lido, que tem ajudado você aí na sua caminhada aqui nesse ano. Eu sei que você lê muito também, a gente sempre discute sobre livros e fala, tal livro você já leu? Não, então a gente fica trocando figurinha com os livros, né? Um livro que chamou sua atenção aí em 2019, está acabando, né? Então... Esse ano eu li algumas coisas muito interessantes, né? Eu li, por exemplo, o que me encantou muito, o livro do Mike Bickle, falando sobre oração, né? Então, a abordagem sobre oração que ele faz é algo que eu nunca tinha visto, nunca tinha olhado da maneira como ele apresenta o assunto. Também me mexeu muito com um livro dele também falando sobre o ministério profético na igreja. Excelente. Né? E por último, um livro que eu gostei muito foi o Amar e Servir, né? do Costa Neto lá, que foi muito bom porque ele fala da restauração do voluntariado na igreja, do serviço, que faz muito parte da minha geração, né? Amar servir na igreja. E a gente tem visto isso acontecendo aqui na nossa igreja local, né? E assim, essa restauração do voluntariado realmente tem me tocado muito esse assunto, tem falado muito ao meu coração a respeito dessa questão do voluntariado. Ok. Bom, já deu para ver que a gente teria assunto para ficar horas aqui conversando, né? Mas você provavelmente não ia ficar uma hora assistindo a gente, então a gente vai encerrar por aqui. Quero agradecer, pastor, muito obrigado. Se eu tenho feito o que eu tenho feito aí, viajado aí pelo Brasil, esse homem tem uma grande parcela de culpa nisso, no bom sentido da palavra, né? Primeiro, minha esposa tem me apoiado muito, e em segundo lugar, a minha igreja local, né? Não só o pastor titular, mas toda a equipe da igreja sempre apoia em oração, nos cobre em oração, que a gente possa estar caminhando. Então, quero agradecer aqui publicamente por todo esse apoio, né? E que Deus continue nos surpreendendo como Ele tem feito nos últimos anos. Amém. Muito obrigado, pastor. Se quiser deixar uma mensagem final aí para o pessoal. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você, com esse pessoal maravilhoso aí. E já convidar para o ano que vem, né? Nós vamos ter a Excom aqui novamente, edição, né? A segunda edição. Então, outubro do ano que vem, se prepare para vir para Curitiba, curtir essa terra maravilhosa e participar de um evento maravilhoso. E assim, eu me alegro muito pela sua vida, eu me alegro muito por você ter acompanhado todo esse ministério, porque eu sei que ele tem sido bênção na sua vida e que continue sendo bênção na sua vida, e que aí onde você estiver, você use essa semente que você está recebendo
para manifestar o reino de Deus naquilo que Deus tem colocado na sua vida, em nome de Jesus. Então, galera, esse foi mais um episódio aqui do Parábolas Entrevista do Pastor Edinho Mariano. Encontro você no próximo episódio, em breve, mais um episódio, provavelmente agora só em 2020, do Parábolas Entrevista. Um grande abraço e até lá.